Esdras, capítulo 1. Movido pelo Senhor, o coração de Ciro, rei da Pérsia, levou-o a fazer uma proclamação por todo o seu reino e também a pô-la por escrito. Eis o que diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Qualquer do seu povo que estiver entre vós pode subir a Jerusalém, em Judá, e construir o templo do Senhor, Deus de Israel, o Deus que está em Jerusalém, e que o Deus deles esteja com eles. Em qualquer localidade onde haja sobreviventes agora vivendo, as pessoas devem ajudá-los com prata e ouro, com bens e gado e com ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os chefes das famílias de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus havia movido, prepararam-se para subir e construir a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os seus vizinhos os ajudaram com objetos de prata e de ouro, com bens e gado e com presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias. Além disso, o rei Ciro trouxe à luz os utensílios pertencentes ao templo do Senhor que Nabucodonosor havia levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, mandou trazê-los por meio de Mitredate, o tesoureiro, que os contou e entregou a Sesbazar, o príncipe de Judá. Este foi o inventário: pratos de ouro, 30. Pratos de prata, 1000. Facas de prata, 29. Taças de ouro, 30. Taças de prata de segunda categoria, 410. Outros utensílios, 1000. No total, havia 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isso junto com os exilados quando subiram da Babilônia para Jerusalém. Esdras, capítulo 2. Estes são os habitantes da província que voltaram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado cativos para a Babilônia. Eles retornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para sua própria cidade em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Eis a lista dos homens do povo de Israel: os descendentes de Parós, 2.172, de Cefátias, 372, de Ará, 775, de Paate-Moabe, por meio dos descendentes de Jesua e Joabe, 2.812, de Elão, 1.254, de Zatu, 945, de Zacai, 760, de Bani, 642, de Bebai, 623, de Asgade, 1.222, de Adonicão, 666, de Bigvai, 2056, 454, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Bezai, 323, de Orá, 112, de Rassum, 223, de Gibar, 95, os homens de Belém, 123, de Netofá, 56, de Anatote, 128, de Asmavete, 42, de Kiriate Jearim, Cafira e Beerote, 743, de Ramá e Geba, 621, de Miquimais, 122, de Betel e Ai, 223, de Nebo, 52, de Magbis, 156, do outro Elão, 1254, de Harim, 320, de Lode, Hadid e Ono, 725, de Jericó, 345, de Senaá, 3630. Os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesua, 973, de Imer, 1052, de Passur, 1247, 1017. Os levitas, os descendentes de Jesua e Cadmiel, da linhagem de Rodavias, 74. Os cantores, os descendentes de Asseif, 128. Os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Ratita e Sobai, 139. Os servos do templo,
os descendentes de Zia, Rasfá, Tabaote, Queros, Siá, Padom, Lebana, Agaba, Acube, Agabe, Sanlai, Hanã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazeá, Bezai, Asná, Meunim, Nefuzim, Baquibuque, Hacufa, Harur, Baslut, Meida, Harsa, Barcos, Císera, Tama, Neziá e Ratifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Hassoferete, Peruda, Jaalá, Darcon, Gidel, Cefatias, Ratil, Poquerete, Razebaim e Ami. Ao todo, os servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão, 392. Os seguintes vieram das cidades de Tel-Melá, Tel-Harsa, Querube, Adã e Imer, mas não puderam provar que suas famílias descendiam de Israel. Os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 652. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Robaías, Acose e Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e passou a ser chamado pelo nome dele. Estes procuraram seus registros genealógicos, mas não os encontraram, por isso foram excluídos do sacerdócio como impuros. O governador ordenou-lhes que não comessem dos alimentos santíssimos até que houvesse um sacerdote para consultar os Urim e Tumim. Toda a assembleia somava 42.360 pessoas, sem contar os seus 7.337 servos e servas. Tinham também 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram à casa do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução da casa de Deus no seu lugar, conforme as suas possibilidades. Deram ao tesouro para essa obra 61.000 dáricos de ouro, 5.000 minas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servos do templo estabeleceram-se nas suas cidades, assim como alguns do povo. E o restante dos israelitas estabeleceu-se nas suas cidades. Esdras, capítulo 3. Quando os israelitas já se tinham estabelecido nas suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém como um só homem. Então Jesua, filho de Josadaque, com seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, com seus irmãos, começaram a construir o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, conforme está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do medo que tinham dos povos ao redor, reconstruíram o altar no seu antigo fundamento e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, tanto os da manhã como os da tarde. Em seguida, conforme o que está escrito, celebraram a festa dos tabernáculos com o número prescrito de holocaustos para cada dia. Depois disso, ofereceram os holocaustos regulares, os das luas novas e os de todas as festas sagradas consagradas ao Senhor, bem como as ofertas voluntárias que o povo trazia ao Senhor. No primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os fundamentos do templo do Senhor. Deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e deram alimentos, bebidas e azeite aos sidônios e aos tírios, para que trouxessem do Líbano touros de cedro por mar até Jope, conforme a autorização de Ciro, rei da Pérsia. No 2º mês do 2º ano depois da chegada deles à casa de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém começaram a obra. Designaram levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção da casa do Senhor. Jesua, seus filhos e irmãos, Cadmiel e seus filhos, descendentes de Odavias, e os filhos de Henadade, com seus filhos e irmãos, todos levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam na casa de Deus. Quando os construtores lançaram os fundamentos do templo do Senhor, os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asseif, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme a ordem de Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças cantavam ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. Todo o povo levantou grande brado de louvor ao Senhor, por terem sido lançados os fundamentos da casa do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias mais velhos, que tinham visto o primeiro templo
choravam em alta voz ao verem os fundamentos deste templo sendo lançados, enquanto muitos outros gritavam de alegria. Ninguém podia distinguir o som dos gritos de alegria do som do choro do povo, porque o povo fazia grande estrondo e o som se ouvia de longe. Esdras, capítulo 4. Quando os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam construindo um templo ao Senhor, Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes das famílias e disseram: Deixem-nos ajudar vocês na construção, pois, como vocês, buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esarhadon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesua e os outros chefes das famílias de Israel responderam: Vocês não têm parte conosco na construção de um templo ao nosso Deus. Nós mesmos o construiremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então os povos ao redor começaram a desanimar o povo de Judá e a assustá-lo para que parasse de construir. Subornaram funcionários para trabalharem contra eles e frustrarem os seus planos durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e Jerusalém. Nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislam, Mitredate, Tabeel e os demais seus colegas escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico e traduzida. Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, nestes termos: de Reum, o comandante, Sinsai, o escrivão, e dos demais seus colegas, juízes e oficiais, administradores sobre os de Trípolis, Persegas, Erec, Babilônia, Susa, isto é, os elamitas, e das outras nações que o grande nobre Asnapar deportou e estabeleceu na cidade de Samaria e nas demais regiões a oeste do Eufrates. Esta é a cópia da carta que enviaram ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens da região a oeste do Eufrate, saiba o rei que os judeus que vieram de junto de ti para nós foram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Já estão restaurando os muros e reparando os fundamentos. Saiba mais o rei que se esta cidade for reconstruída e os seus muros restaurados, eles não pagarão mais impostos, tributos nem taxas, e o tesouro real sofrerá prejuízo. Como comemos o sal do palácio e não nos convém ver o rei desonrado, enviamos esta mensagem ao rei para que se faça uma busca nos arquivos dos teus antecessores. Nesses registros encontrarás que esta cidade é rebelde, prejudicial aos reis e às províncias, e que desde tempos antigos nela se fomentam revoltas. Por isso foi destruída. Informamos ao rei que, se esta cidade for reconstruída e os seus muros restaurados, não te restará nada a oeste do Eufrates. O rei enviou esta resposta a Reum, o comandante, a Sinsai, o escrivão, e aos demais seus colegas que habitam em Samaria e no resto da região a oeste do Eufrates. Saudações. A carta que nos enviaram foi lida e traduzida na minha presença. Mandei fazer uma busca e descobriu-se que, de fato, essa cidade, desde tempos antigos, se rebelou contra os reis e que nela houve rebelião e sedição. Reis poderosos governaram Jerusalém e dominaram toda a região a oeste do Eufrates e lhes eram pagos impostos, tributos e taxas. Agora, deem ordem para que esses homens parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não decidir. Cuidado para não serem negligentes neste assunto, para que o dano não aumente em prejuízo dos reis. Logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida a Reum, a Sinsai, o escrivão, e aos seus colegas, eles foram depressa a Jerusalém, aos judeus, e à força os obrigaram a parar. Assim, a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Esdras, capítulo 5. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadac, se levantaram e começaram a edificar a casa de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles, ajudando-os. Naquela mesma ocasião, Tatenai, governador da região a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros foram até eles e perguntaram: Quem vos deu ordem para reconstruirdes esta casa e terminardes este edifício? Perguntaram-lhes também
quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, e não os fizeram parar até que o assunto chegasse a Dario e se recebesse uma resposta por carta a respeito disso. Esta é a cópia da carta que Tatenai, governador da região a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas da região a oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dario. Enviaram-lhe um relatório que dizia o seguinte: Ao rei Dario, muitas saudações. Saiba o rei que fomos à província de Judá, a casa do grande Deus. Ela está sendo construída com pedras grandes e madeiras estão sendo colocadas nas paredes. Esta obra se faz com diligência e prospera nas suas mãos. Então perguntamos aos anciãos e lhes dissemos: Quem vos deu ordem para reconstruirdes esta casa e terminardes este edifício? Também lhes perguntamos os nomes para te informarmos, a fim de escrevermos os nomes dos homens que são seus líderes. E esta foi a resposta que nos deram: Nós somos servos do Deus dos céus e da terra e reedificamos a casa que foi construída muitos anos antes, a qual um grande rei de Israel construiu e terminou. Mas porque nossos pais provocaram a ira o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e levou o povo cativo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para reedificar esta casa de Deus. E até os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tinha tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá e os entregou a um homem chamado Sesbazar, a quem nomeou governador, e lhe disse: Toma estes utensílios, vai e deposita-os no templo de Jerusalém, e reedifica-se a casa de Deus no seu lugar. Então este Sesbazar veio e lançou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém. E desde aquele dia até agora tem sido edificada, mas ainda não está terminada. Agora, se for do agrado do rei, que se busque nos arquivos reais de Babilônia para ver se de fato o rei Ciro deu ordem para reedificar esta casa de Deus em Jerusalém, e que o rei nos envie a sua decisão sobre este assunto. Esdras, capítulo 6. Então o rei Dario deu ordem, e buscaram nos arquivos da tesouraria que estavam depositados em Babilônia, e em Ecbatana, a fortaleza que está na província da Média, encontrou-se um rolo, e nele estava escrito o seguinte memorando: No primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem a respeito da casa de Deus em Jerusalém: que a casa seja reedificada para lugar onde se ofereçam sacrifícios e que os seus fundamentos sejam firmes. A sua altura será de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira nova, e que as despesas sejam pagas da casa do rei. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e levou para a Babilônia, sejam devolvidos e levados ao seu lugar no templo de Jerusalém e depositados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da região a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e vós, seus companheiros, oficiais daquela região, afastai-vos dali. Não impedi o trabalho desta casa de Deus. Deixai que o governador dos judeus e os anciãos dos judeus reedifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Além disso, por mim se decreta o que deveis fazer a estes anciãos dos judeus para a construção desta casa de Deus, que da fazenda do rei e dos tributos da região a oeste do Eufrates se paguem pontualmente a estes homens as despesas, para que não haja interrupção. E tudo que for necessário, novilhos, carneiros e cordeiros para holocaustos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, conforme o que pedirem os sacerdotes que estão em Jerusalém, seja-lhes dado dia após dia sem falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto seja tirado uma viga da sua casa, e que ele seja pendurado nela, e que a sua casa se faça por isso um monturo. E o Deus que fez habitar ali o seu nome derrube todo rei e povo que estender a mão para alterar isto ou para destruir esta casa de Deus em Jerusalém. Eu, Dario, decretei que se cumpra com diligência. Então Tatenai, governador da região a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai, e os seus companheiros executaram com diligência o que o rei Dario tinha ordenado.
E os anciãos dos judeus foram edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Edificaram e terminaram a casa conforme o mandado do Deus de Israel, conforme o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. A casa foi terminada no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Então os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o resto dos que tinham voltado do cativeiro, celebraram a dedicação desta casa de Deus com alegria. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como oferta pelo pecado por todo Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. E estabeleceram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nas suas turmas, para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. No dia 14 do 1º mês, os que tinham voltado do cativeiro celebraram a Páscoa, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como um só homem, todos estavam limpos. E os levitas mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que tinham voltado do cativeiro, para os seus irmãos sacerdotes e para si mesmos. Assim comeram os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que se haviam separado da imundícia das nações da terra para buscarem o Senhor, Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para os fortalecer na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Esdras, capítulo 7. No reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Hilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba muito versado na lei de Moisés, que o Senhor, Deus de Israel, havia dado. O rei concedera-lhe tudo o que pedira, porque a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos filhos de Israel, incluindo sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servos do templo, também subiram a Jerusalém no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano do rei. Ele havia começado a viagem da Babilônia no 1º dia do 1º mês e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, pois a bondosa mão do seu Deus estava sobre ele. Porque Esdras tinha se dedicado ao estudo e à prática da lei do Senhor e a ensinar em Israel os seus decretos e as suas leis. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu a Esdras, o sacerdote e escriba, homem versado nos assuntos dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, a Esdras, sacerdote e mestre da lei do Deus dos céus, saudações. Agora decreto que qualquer israelita no meu reino, incluindo sacerdotes e levitas, que se oferecer voluntariamente para ir a Jerusalém contigo, pode ir. És enviado pelo rei e pelos seus 7 conselheiros para investigar a respeito de Judá e Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está em tua mão. Além disso, levarás contigo a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros ofereceram livremente ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, juntamente com toda a prata e ouro que obtiveres na província da Babilônia, bem como as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do seu Deus em Jerusalém. Com esse dinheiro, compra com diligência touros, carneiros e cordeiros, com as suas ofertas de cereais e as suas libações, e oferece-os sobre o altar do templo do vosso Deus em Jerusalém. O resto da prata e do ouro podereis usar como vos parecer melhor, conforme a vontade do vosso Deus. Entrega ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que te foram confiados para o culto no templo do teu Deus, e tudo o mais que for necessário para o templo do teu Deus, e que caiba a ti fornecer, poderás providenciar do tesouro real. Eu, o rei Artaxerxes, decreto que todos os tesoureiros do além do Eufrates devem fornecer com diligência tudo o que Esdras, sacerdote e mestre da lei do Deus dos céus, vos pedir, até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 batos de vinho, 100 batos de azeite e sal sem limite. Tudo o que o Deus dos céus ordenou seja feito com diligência para o templo do Deus dos céus. Porque haveria de vir a ira sobre o reino do rei e de seus filhos.
Sabeis também que não tendes autoridade para impor impostos, tributos ou taxas sobre qualquer dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servos do templo ou outros servos desta casa de Deus. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes para administrar justiça a todo o povo do além do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do teu Deus, e ensina aos que não as conhecem. Quem não obedecer à lei do teu Deus e à lei do rei, seja punido com morte, ou banimento, ou confisco de bens, ou prisão. Bendito seja o Senhor, Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de honrar a casa do Senhor em Jerusalém desta maneira, e que estendeu sobre mim a sua bondade diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os altos oficiais do rei. Porque a mão do Senhor meu Deus estava sobre mim, tomei ânimo e reuni líderes de Israel para subirem comigo. Esdras, capítulo 8. Estes são chefes de famílias e os que com eles foram registrados, que subiram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes, dos descendentes de Finéias, Gerson, dos descendentes de Itamar, Daniel, dos descendentes de Davi, Ratus, dos descendentes de Secanias, dos descendentes de Parós, Zacarias, e com ele registrados 150 homens, dos descendentes de Paate-Moabe, Eli-Roenai, filho de Zaraías, e com ele 200 homens, dos descendentes de Zatur, Secânias, filho de Jaaziel, e com ele 300 homens, dos descendentes de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens, dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens, dos descendentes de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens, dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens, dos descendentes de Bani, Selomita, filho de Josifias, e com ele 160 homens, dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens, dos descendentes de Asgade, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens, dos descendentes de Adonicão, os últimos, cujos nomes eram Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens, dos descendentes de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Reuni-os junto ao canal que corre para Ava, e acampamos ali 3 dias. Quando examinei o povo e os sacerdotes, não encontrei ali nenhum levita. Então convoquei os líderes Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, e também os mestres Joiaribe e Eunatã, e ordenei-lhes que fossem até Ido, o líder em Casifia. Disse-lhes o que deveriam falar a Ido e aos seus irmãos, os servos do templo em Casífia, para que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. Porque a bondosa mão do nosso Deus estava sobre nós. Eles nos trouxeram Serebias, homem capaz, dos descendentes de Mali, filho de Levi, filho de Israel, e seus filhos e irmãos, ao todo 18, e Rassabias, e com ele Jesaías, dos descendentes de Merari, com seus irmãos e sobrinhos, 20 homens, e dos servos do templo, que Davi e os oficiais haviam designado para ajudar os levitas, 220 ao todo. Todos foram registrados por nome. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei um jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós, nossos filhos e todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir ao rei tropas e cavaleiros para nos protegerem dos inimigos no caminho, pois havíamos dito ao rei: a bondosa mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu grande furor é contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos isso ao nosso Deus, e ele atendeu a nossa oração. Então separei 12 dos principais sacerdotes, Serebias, Rassabias e 10 de seus irmãos, e pesei-lhes a prata, o ouro e os utensílios, oferta alçada, que o rei, os seus conselheiros, os seus oficiais e todo o Israel ali presente haviam doado para a casa do nosso Deus. Pesei-lhes nas mãos 650 talentos de prata, utensílios de prata de 100 talentos de ouro, 20 taças de ouro de 1000 dáricos e 2 objetos finos de bronze polido, preciosos como o ouro, e disse-lhes: vós sois consagrados ao Senhor, também estes utensílios são santos. A prata e o ouro são oferta voluntária ao Senhor.
Deus dos vossos antepassados, vigiai-os e guardai-os até que os peseis nas câmaras da casa do Senhor em Jerusalém, perante os principais sacerdotes, os levitas e os chefes das famílias de Israel. Então, os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados pesados para levá-los à casa do nosso Deus em Jerusalém. No dia 12 do primeiro mês, partimos do canal de Ava para ir a Jerusalém. A mão do nosso Deus estava sobre nós e ele nos livrou dos inimigos e dos salteadores pelo caminho. Assim chegamos a Jerusalém, onde descansamos 3 dias. No 4º dia, na casa do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados nas mãos de Meremote, filho de Urias, o sacerdote. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e com eles os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí. Tudo foi verificado por número e peso, e o peso total foi registrado naquela ocasião. Os exilados que haviam voltado do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel: 12 touros por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado 12 bodes, tudo isso em holocausto ao Senhor. Também entregaram as ordens do rei aos sátrapas reais e aos governadores do além do Eufrates, que então ajudaram o povo e a casa de Deus. Esdras, capítulo 9. Depois que estas coisas foram feitas, os líderes vieram falar comigo e disseram: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se manteve separado dos povos vizinhos com suas práticas detestáveis, como as dos cananeus, heteus, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus. Tomaram algumas das filhas deles como esposas para si e para seus filhos, misturando assim a raça santa com os povos ao redor. E os líderes e os oficiais foram os primeiros nesta infidelidade. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei cabelos da minha cabeça e da minha barba e sentei-me estarrecido. Todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados, e eu fiquei sentado consternado até a oferta da tarde. À hora da oferta da tarde, levantei-me da minha humilhação, com a túnica e o manto rasgados, caí de joelhos, estendi as mãos ao Senhor meu Deus e orei: meu Deus, estou envergonhado e confundido para levantar o rosto a Ti, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, temos sido grandemente culpados. Por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, a espada, o cativeiro, a pilhagem e a vergonha, como se vê hoje. Mas agora, por um breve momento, o Senhor nosso Deus nos concedeu graça, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar firme no seu santuário. Assim, o nosso Deus iluminou os nossos olhos e nos deu um pouco de alívio na nossa escravidão. Porque somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na nossa escravidão. Antes estendeu sobre nós a sua benevolência diante dos reis da Pérsia, dando-nos nova vida para reconstruirmos a casa do nosso Deus, repararmos as suas ruínas e concedendo-nos uma muralha de proteção em Judá e em Jerusalém. E agora, nosso Deus, que diremos depois disto? Pois abandonamos os teus mandamentos que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, quando disseste: a terra em que estais entrando para possuir é terra contaminada pela corrupção dos seus povos. Com as suas práticas detestáveis, encheram-na de impureza de uma extremidade à outra. Por isso não deis as vossas filhas a seus filhos, nem tomeis suas filhas para vossos filhos, nem procureis jamais a paz nem a prosperidade deles, para que vos torneis fortes, e comais o bem da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos sobreveio por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, Tu, nosso Deus, nos castigaste menos do que mereciam as nossas iniquidades e nos deste um remanescente como este. Acaso tornaremos a violar os Teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos que cometem estas abominações? Não te indignarias Tu contra nós até nos consumires, de modo que não ficasse remanescente nem quem escapasse? Ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, pois hoje somos deixados como remanescente. Eis-nos aqui diante de Ti na nossa culpa, embora por causa dela ninguém possa subsistir na Tua presença. Esdras, capítulo 10.
Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, uma grande multidão de Israel, homens, mulheres e crianças, se reuniu ao redor dele e o povo chorava amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Fomos infiéis ao nosso Deus, casando-nos com mulheres estrangeiras dos povos da terra, mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Agora façamos um pacto com o nosso Deus de que mandaremos embora todas estas mulheres e os filhos delas, conforme o conselho do meu senhor e dos que tremem diante do mandamento do nosso Deus, seja feito segundo a lei. Levanta-te, pois esta questão te cabe a ti, e nós estaremos contigo. Tem bom ânimo e age. Então Esdras se levantou e fez jurar aos principais dos sacerdotes, aos levitas e a todo Israel que fariam conforme esta palavra. E eles juraram. Esdras retirou-se de diante da casa de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Ali passou a noite sem comer pão nem beber água, porque pranteava pela infidelidade dos que tinham voltado do exílio. Fez-se então uma proclamação por Judá e Jerusalém a todos os que tinham voltado do cativeiro para que se reunissem em Jerusalém. Quem não viesse dentro de 3 dias, conforme o conselho dos oficiais e dos anciãos, todos os seus bens seriam confiscados, e ele mesmo seria excluído da congregação dos exilados. Dentro de 3 dias, todos os homens de Judá e Benjamim se reuniram em Jerusalém. Era o dia 20 do 9º mês. Todo o povo estava sentado na praça diante da casa de Deus, tremendo por causa daquele assunto e por causa da forte chuva. Então o sacerdote Esdras se levantou e lhes disse: Vós fostes infiéis, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando assim a culpa de Israel. Agora, pois, dai glória ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos da terra e das mulheres estrangeiras. Toda a assembleia respondeu em alta voz: É verdade, devemos fazer como disseste. Mas o povo é numeroso e é tempo de chuvas fortes, não dá para ficar ao ar livre. Além disso, este assunto não se resolve em 1 ou 2 dias, pois somos muitos os que pecamos nesta matéria. Que os nossos oficiais representem toda a congregação e todos os das nossas cidades que se casaram com mulheres estrangeiras venham em tempos determinados, juntamente com os anciãos e juízes de cada cidade, até que se desvie de nós o ardor da ira do nosso Deus por causa deste assunto. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jázias, filho de Tiquvar, apoiados por Mesulão e Sabetai, o levita, se opuseram a isto. Os que tinham voltado do cativeiro agiram conforme o proposto. O sacerdote Esdras escolheu homens, chefes de famílias, segundo as suas casas paternas, todos designados por nome. No 1º dia do 10º mês, sentaram-se para examinar o caso. No 1º dia do 1º mês, terminaram de tratar de todos os homens que se tinham casado com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes dos sacerdotes que se tinham casado com mulheres estrangeiras, acharam-se, dos descendentes de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos, Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Estes deram a mão, prometendo despedir suas mulheres e por sua culpa ofereceram um carneiro do rebanho como oferta pela culpa, dos descendentes de Imer, Hanani e Zebadias. Dos descendentes de Harim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Dos descendentes de Passur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa. Dos levitas, Josabade, Simei, Quelaías, Exequelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe. Dos porteiros, Salum, Telém e Uri. E dos israelitas, dos descendentes de Paróis, Ramias, Isias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Dos descendentes de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. Dos descendentes de Zatu, Elioenai, Eliacibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. Dos descendentes de Bebai, Joanã, Hananias, Zabai e Atlai. Dos descendentes de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jeremote. Dos descendentes de Paat-Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maazéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Dos descendentes de Harim, Eliezer, Ícias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias.
Dos descendentes de Hassum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos descendentes de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaia, Bedeias, Queluí, Vânias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai, Jaassai. Dos descendentes de Bini, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadebai, Sassai, Sarai, Azariel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos descendentes de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes tinham casado com mulheres estrangeiras, e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres.